Olá pessoal, eu sou Gabriela Correia Castro, eu sou aluna de doutorado do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular, aqui do Instituto, e eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho sobre o meu trabalho, que é intitulado Alterações no perfil fenotípico de linfócitos T em pacientes com recidivas da leishmaniose visceral. Bom, falando um pouquinho sobre as leishmanioses, esse é um grupo de doenças infecciosas causadas por protozoários do gênero Leishmania. Dentre o amplo espectro de formas clínicas desse grupo de doenças, a leishmaniose visceral é a forma mais grave e potencialmente fatal. No Brasil, a LV é associada à infecção de Leishmania infantum, que é transmitida através da picada de flebotomídeos da espécie Lutzomia longipalpis. A LV é uma doença endêmica em 83 países ao redor do mundo e estima-se que entre 50 e 90 mil novos casos ocorram a cada ano, com aproximadamente 2,7% destes evoluindo para óbito. O Brasil se destaca epidemiologicamente, uma vez que ele concentra 97% dos casos relatados nas Américas. Isso correspondeu a 1.933 novos casos da doença no ano de 2020. A LV ela cursa com intenso comprometimento sistêmico, uma vez que o parasito vai infectar as células do sistema fagocítico mononuclear e comprometer então o funcionamento de órgãos como linfonodos, baço, fígado e medula óssea. Esse comprometimento da medula óssea vai resultar no desvio da produção de outros tipos celulares e nas alterações laboratoriais, que são observados na doença, como plaquetopenia, neutropenia e linfopenia. Além disso, nós observamos uma tríade clássica de sintomas, com febre, anemia e hepatosplenomegalia, além de distúrbios imunológicos importantes, como intensa ativação policlonal, uma translocação microbiana e a tempestade de citocinas. Nos últimos anos, nós temos observado um aumento da ocorrência de casos graves da doença e também de recidivas da LV, especialmente entre os pacientes imunocompetentes. Entretanto, esse é um fenômeno pouco explorado na literatura. Sendo assim, nosso objetivo foi avaliar o grau de ativação, senescência e diferenciação de linfócitos T em pacientes com um único episódio da doença e comparar com aqueles que tiveram frequentes recidivas da leishmaniose visceral. Para isso, nós recrutamos uma coorte do Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, em que incluímos indivíduos sadios e pacientes LV, que foram agrupados em não recidivantes e recidivantes de acordo com seu histórico clínico. Esses pacientes eles foram acompanhados desde a fase ativa da doença até 12 meses pós-tratamento e em cada uma dessas visitas nós coletamos o sangue em heparina e após a centrifugação com gradiente de Ficol, nós obtivemos as células mononucleares do sangue periférico. Essas células foram submetidas à imunofenotipagem por citometria de fluxo para avaliação dos percentuais de células ativadas, o grau de diferenciação e a senescência dessas populações. Nossos resultados, eles demonstram que os pacientes não recidivantes e recidivantes, eles apresentam níveis elevados de ativação celular na fase ativa em ambas as populações de linfócitos T, em células TCD4 e TCD8. E esses percentuais, eles diminuem ao longo do acompanhamento até os 12 meses pós-tratamento. De maneira interessante, essa diminuição ocorreu de forma mais acentuada entre os pacientes sem recidivas da doença. Ao mesmo tempo, nós observamos níveis elevados de células TCD4 e TCD8 senescentes em ambos os grupos. Quando nós comparamos os pacientes recidivantes e não recidivantes, nós podemos observar algumas outras diferenças em relação à diferenciação das populações de linfócitos T. Os pacientes com recidivas, eles apresentavam uma diminuição do percentual de células TCD4 naive aos 12 meses pós-tratamento e também uma diminuição de células TCD8 de memória efetora aos 6 meses pós-tratamento. Além disso, eles apresentavam um aumento do percentual de células TCD4 e TCD8 de memória central aos 12 meses pós-tratamento, diferentemente do que foi observado para os pacientes sem recidivas da doença. Nós acreditamos que esse perfil ele pode explicar a ocorrência das recidivas neste grupo. Bom, eu gostaria de agradecer aos colaboradores, ao apoio financeiro. Obrigada.